Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, sob a direção sempre competente do meu amigo Lucimar Faria. Quero, nesse momento, trazer para vocês o agradecimento aos nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax. Também os nomes dos nossos queridos patrocinadores, os demais irmãos amados, queridos e queridas que têm sido parceiros nossos de primeira hora, seus nomes estarão nos créditos finais. Nós queremos agradecer também a você que tem, ao receber o link do programa, quero agradecer você que tem curtido, comentado, compartilhado nas redes sociais, aos seus amigos, o nosso programa, para que o programa chegue a mais e mais pessoas. E também eu quero agradecer você que tem assistido, participado do projeto Boas Novas, também através do culto da Igreja Presbiteriana Boas Novas. Estamos ali situados na rua C 160, quadro 331, lote 1, casa 1, Praça C114, no Jardim América. Também estamos na Goiás é Mais TV, participando e transmitindo o culto todo domingo às 18 horas. Então a Goiás é Mais TV tem sido uma grande parceira na divulgação, na expansão do Reino de Deus, na pregação da palavra, ao levar a mensagem de fé, de esperança. E nesses últimos tempos, nós temos feito uma série de exposições nos Salmos, o qual denominamos Salmos para a Vida. Como eu havia falado no último programa, nós vamos fazer uma série de 3 sermões no Salmo 137. É o que nós temos, um dos salmos imprecatórios. Salmo precatório é aquele salmo que o salmista pede a Deus a destruição dos seus inimigos. Então, nesse momento o qual estamos vivendo, um momento de política, de intenso debate, de intensa polarização, é importante que nós voltemos para as Escrituras para entendermos e compreendermos o tempo e a época o qual nós estamos vivendo. Então, esse é o meu propósito nesses 3 sermões no Salmo 137. Então, hoje faremos a primeira exposição. Leiamos assim o Salmo 137, depois faremos uma oração. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudades de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Palavra do Senhor, meu querido, minha querida, para a nossa edificação, o nosso programa de hoje. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos glorificar e exaltar o Teu nome. Agradecer, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de expor a Tua palavra. Ó Deus, é um texto extremamente
complexo, mas a tua palavra ela edifica, o Senhor nos dá entendimento por meio do teu Espírito. E assim, ó Deus, que a tua palavra ao ser ensinada, ao ser ministrada, ó Deus, o Senhor aplique em cada mente, em cada coração. E assim, ó Deus, nós te adoramos, assim, ó Deus, nós te glorificamos, assim, ó Deus, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, ao olharmos para o contexto atual ao qual nós estamos vivendo, nós não podemos negar, de fato, uma polarização. Mas quando nós falamos de polarização, essas polarizações entre um pensamento e outro estão presentes ao redor do mundo, em todos os lugares. E uma referência para muitos de nós, em termos de democracia, em termos de polarização, nós encontramos nos Estados Unidos, entre republicanos e democratas, né? Sempre existiu essa polarização política nos Estados Unidos. Nem por isso nós tivemos um grande nem por isso tivemos grandes infortúnios, né, em assim dizendo, desses dois pensamentos. Quem ganha, governa, quem perde, vai para a oposição. É sempre assim nas grandes e verdadeiras democracias. Portanto, o que nós queremos dizer para você em termos de polarização, nós sempre tivemos essa polarização. Na época pós-ditadura, ou dentro do processo da ditadura, nós tivemos Arena, tivemos UDN, tivemos PSD, e posteriormente depois tivemos MDB, Arena, PDS, PFL, e a partir de 89 também sempre nós tivemos essa polarização. Mas a partir de 2018 e mais agora, em 2022, nós estamos lidando com um fenômeno desastroso, que é o ódio declarado em muitos cristãos. Entre cristãos, que nós falamos, toda a cristandade, católicos, evangélicos, protestantes, nós temos percebido um grande acentuamento muito grande de ódio entre pessoas que defendem pensamentos diferentes. Não há o respeito das ideias, que as ideias discutam, que as ideias possam discutir, que as ideias se degladeiem, mas as pessoas não podem brigar nesse sentido, as pessoas não podem degladiar, porque com grande tristeza, se nós entendemos que Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é bondade, nós não podemos ser aliados nem de um nem de outro em relação a trazermos isso para o campo religioso. Portanto, o que eu quero ministrar para você, à luz das Escrituras, é que no contexto do Salmo 137, nós temos a figura do opressor e nós temos a figura do oprimido. A figura do opressor em relação ao Salmo 137 é que aqui claramente se coloca a figura da Babilônia. Primeiro nós tivemos, dentro desse contexto próximo, tivemos o Império Assírio, posteriormente tivemos o Império Babilônio e depois o Império Medo-Persa. É nesse contexto que eu quero situar, mais especificamente dentro do contexto do Império Babilônico. Olhando para as Escrituras, nos dias de Isaías, nós temos o Império Assírio. Caminhando mais um pouquinho nos dias de Jeremias, nós temos então a ascensão e o auge do Império Babilônico, em que o Império Babilônico então varriam as nações do Oriente Médio, onde as mulheres grávidas eram rasgadas de baixo para cima, onde os velhos eram mortos, as virgens, as moças eram estupradas, os filhos dos reis eram mortos ou os reis tinham seus olhos vazados e eram levados para o cativeiro da Babilônia. Então no Salmo 137 nós temos esse poema escrito por alguém que viveu esse tempo, e nós não sabemos o nome dele, mas nós sabemos que ele viveu esse tempo, uma situação de cativeiro, uma situação de opressão. E nós podemos colocar o salmista no tempo em que ele deixa Jerusalém destruída, templo destruído, e ele está
e ele está na Babilônia, conforme coloca aqui nos versículos 1, ali à beira dos rios da Babilônia, Tigre e Eufrates, onde nós nos situamos hoje, a região do Iraque. Olhando para isso, o salmista então, ele está saindo da sua terra destruída, está ali naquele contexto de opressão, ou seja, ele é o oprimido. Caminhando ainda, nós podemos perceber que o salmista, ao trazer a figura dos edomitas, os edomitas são os descendentes de Esaú, descendente de Edom, filho de Isaac. Então, os edomitas, eles participaram, foram aliados da Babilônia para destruir Jerusalém, para destruir o templo. Eles participaram, eles foram coniventes, eles foram cúmplices, eles foram partícipes da destruição de Jerusalém. Então, o salmista, se ele estava em Jerusalém, está em Babilônia, ou agora ele está em Jerusalém, ele continua a contemplar toda aquela destruição. Então, o salmista expressa diante de Deus um protesto e pede que Deus vingue dos seus inimigos. Então, ele faz essa oração imprecatória, pedindo a destruição dos seus inimigos. Portanto, como que nós podemos expor esse texto? E quais as lições que eu e você podemos tirar desse texto para o contexto, para a circunstância a qual eu e você estamos vivendo? Então, portanto, eu quero dar o tema para esta série de exposições de 3 sermões, o nome Desolação do Cativeiro. Desolação como destruição arrasadora, estado ou condição de devastação, porque esse era o contexto. Contexto de devastação da cidade natal, da onde eu fui criado, a cidade dos meus pais, cidade dos meus antepassados. O opressor vai em minha casa, destrói a minha família e me leva para um outro lugar. Então aqui não há somente um cativeiro geográfico, mas também é um cativeiro emocional, é um cativeiro de opressão dos sentimentos, de opressão da alegria. Portanto, a desolação do cativeiro. Em primeiro lugar, nós deparamos com choro e tristeza ao lembrar do passado. É o que o salmista está dizendo. Ele tem saudades de Sião. Portanto, Sião, queridos, é mencionado na Bíblia pela primeira vez, segundo Samuel capítulo 5, versículo 7, trazendo a ideia que Davi toma a fortaleza de Sião, antigamente cidade dos jebuseus. Então ali em Sião foi edificada a cidade de Jerusalém, é a cidade de Davi. Foi edificada o templo, e também nós temos a perspectiva da Sião celestial. No Novo Testamento sai dessa ideia geográfica espacial de Sião, onde Deus habita, onde Deus está, onde está a fortaleza de Deus, agora transcende, transpõe, vai para Sião celestial. Portanto, eles têm saudade de Sião. Saudade de Sião, onde se vivia em paz, onde tinha gozo, onde tinha alegria, onde tinha segurança. Segundo lugar, meu querido e minha querida, a desolação do cativeiro traz a desistência da vida e alegria. Versículo 2, ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ou seja, aquela festa, alegria dos cantores, dos músicos nos templos, das várias festas e solenidades religiosas, calendário cívico do povo em Jerusalém, onde tocava harpas e vários instrumentos, cantores diversos, olhando para os cantores, instrumentos ou instrumentistas, instrumentos também instituídos por Davi, onde eles cantavam e tocavam por períodos, por turnos, 24 horas por dia na presença do Senhor. Lembra do Salmo 42, quando o salmista diz que eu passava com multidão de festa, um povo de alegria, indo em procissão à casa do Senhor. Não há mais isso, ou seja, no cativeiro eles perderam a alegria, ou seja, a desolação do cativeiro produz desistência da vida e alegria.
alegria dos familiares, alegria do ajuntamento, alegria da comunhão, alegria de pessoas diferentes, alegria de famílias diferentes, unidas em torno de uma nação, unidas em torno de um Deus glorioso que é Pai de todos, é Senhor de todos, está em todos. Portanto, meu querido e minha querida, a expressão ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. A alegria foi deixada de lado. Agora é tristeza, agora é dor, agora é desolação, agora é mágoa, agora é ódio. E o ódio, a mágoa transpõe, vem para fora, se aflora. Terceiro e último lugar, a desolação do cativeiro produz a humilhação dos nossos valores pelos nossos inimigos. O versículo 3 diz, ali os nossos opressores, captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Meu querido, os cânticos de Sião eram cânticos que começavam com aleluia, eram cânticos que exaltavam Deus, eram cânticos que exaltavam Jerusalém, eram cânticos que exaltavam a força, o vigor, a glória de Jerusalém. Agora os opressores estão pedindo, cante aqueles cânticos que fazem alegria, cante aqueles cânticos que exaltam Deus, cante aqueles cânticos que Deus está protegendo a cidade, cuidando da cidade de Jerusalém. Portanto, esses cânticos que eles pediam não eram para trazer alegria ao coração daqueles que estavam pedindo canções, mas era uma forma de humilhar. Se Deus é poderoso, nós fomos lá, destruímos a cidade. Se Deus estava na cidade, nós destruímos a cidade. Se o templo é a habitação de Deus, nós destruímos o templo. Eu estou aqui pedindo, cante esses cânticos de canções de alegria agora. Vocês não são poderosos, você não cantava os cânticos de Sião, de uma cidade que não se abala, de uma cidade que não é derrotada. Então cante agora os cânticos de Sião, ou seja, cantar cânticos. Para eles não era um momento, mas era humilhação. Humilhação dos princípios, humilhação dos valores. Pois o opressor, ele quer roubar de nós princípios, valores, ele quer roubar de nós a comunhão, ele quer roubar de nós a alegria. Portanto, a desolação do cativeiro produz humilhação dos nossos valores pelos inimigos. Como nós podemos concluir esta primeira exposição? Quais as aplicações que nós podemos tirar para os nossos dias? Em primeiro lugar, eu quero dizer para os meus queridos que o pecado traz consequências inevitáveis. Portanto, a vingança pertence ao Senhor. Então, a primeira aplicação que eu quero trazer para você, meu querido e minha querida, é que o pecado traz consequências inevitáveis. A vingança é do Senhor. Embora os inimigos do povo de Deus possam zombar de seus sofrimentos, um dia o Senhor retribuirá aos ímpios pelo que fizeram. Portanto, o mal está diante de nós. O mal campeia. Mas o que eu quero colocar muito claro, meu querido, minha querida, é que nós vamos ter os olhos abertos para entender aonde está o mal, aonde está a mentira, aonde está o engano. Segundo lugar, podemos estar chorando, mas Cristo está vindo para corrigir todas as coisas. Podemos estar sendo oprimidos pelos nossos inimigos. Podemos estar oprimidos por aqueles que deveriam defender. Estamos debaixo dos chicotes, estamos debaixo dos nossos opressores. Estamos chorando a morte dos nossos queridos na pandemia. Estamos chorando a fome, estamos chorando a carestia, estamos chorando a circunstância ao qual nós estamos vivendo de ódio, de conflitos religiosos, conflitos entre pastores, conflitos entre irmãos que deveriam se irmanar, deveriam se abraçar na luta contra a opressão e contra o mal. Mas eu quero dizer que podemos estar chorando ao ver todas essas coisas. Mas Cristo está vindo para corrigir todo este mal. Terceiro e último lugar, Deus irá restaurar os cânticos de Sião em nossas vidas. O rei está voltando.
E com a vinda do rei, há gozo, com a vinda do rei, há alegria, com a vinda do rei, há festa, com a vinda do rei, há celebração, e por fim, o rei há de nos levar para Sião celestial, onde lá não há choro, onde lá não há morte, onde lá não há enfermidade, onde lá o ímpio não pode entrar, onde o mentiroso não pode entrar, lá onde o devasso não pode entrar. Nós estaremos para sempre com o Senhor, cantando os cânticos de Sião. Portanto, meu querido e minha querida, volte à razão, à luz das Escrituras. Faça uma análise de tudo o que está ocorrendo. Deixe as paixões em relação ao seu ardor fervoroso por políticos e política. Nesse momento é momento de buscarmos a face, a presença de Deus com sobriedade e fazer análise à luz das Escrituras, baseado na palavra de Deus. Então, cuidado, a desolação do cativeiro é pesado, mas em Cristo Jesus nós podemos ser libertos desse cativeiro. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, quero glorificar o Teu nome, quero exaltar o Senhor. Quero, Deus, agradecer por esta hora, Pai. Eu me vejo, ó Deus, constrangido, com tanto rancor, ó Deus, e ódio destilado, ó Deus, entre os cristãos, ó Deus, atacando uns aos outros, na sua honra, na sua integridade, ó Deus, mas eu quero pedir que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê a sobriedade, nos dê, Deus, a serenidade e a paz que excede todo entendimento, para que, ó Deus, nós possamos, em nome de Jesus, atravessar, ó Deus, esse período de intensos conflitos, sabendo, ó Deus, que essas coisas acontecem também porque o Senhor permite, mas, meu Deus, o Senhor permite a graça, o Senhor permite a compaixão, o Senhor permite a misericórdia, o Senhor permite, ó Deus, o compadecimento. E assim, ó Deus, é a minha oração, que o Senhor nos livre, ó Pai, da desolação do cativeiro. Livre-nos, ó Deus, do mal, livre-nos, ó Deus, do opressor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe. Até o nosso próximo programa, quando faremos a segunda exposição no Salmo 137. Deus abençoe. Um bom final de semana. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.